Olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast, Direto na causa, o podcast que vai além dos sintomas e navega saúde, comportamento e sociedade, com pitada de amor, humor, comédia, emoção, terror, várias emoções ao mesmo tempo. Né, Glauco? Mexe, emoção mexe muito. A gente, mexe com dinheiro também. Entre razões e emoções, a saída é dinheiro pula. Você quer ficar milionário, esse podcast é pra você em 10 dias, 7 dias, 5 dias. Milionário, anda de Seu Lamborghini. cartão é uma navalha. Não é uma navalha. Qual é a minha relação com o dinheiro? Com o meu consciência, com o meu do meu dinheiro, irmão, com a da minha família, com o dos outros. Herança. Eu tenho herança. Meu pai morreu ou não morreu? Ai, meu Deus. Nem matei meu pai. Oh, que rolou. Jesus Cristo, amado, né? Pelo amor de Quanto Deus. é difícil esse tema, dinheiro. Tem gente endividada no Brasil, Júlio? Imagina. Ou no mundo. Jesus, e aí? Será que tem um negocinho negativinho ali? E o episódio de hoje a gente vai falar sobre dinheiro. E consciência, né, Glauco? Como é que caminham juntos? Você tem um bom relacionamento com o papel verdinho, amarelo? Tem cor também, né? Divide muito. Então você tem bastante, podia dividir esse pão, né? Mas ó, a gente tá falando de ficar milionário, só que não, pessoal. A gente vai falar, Júlio, essa relação com um profissional que... Planejador financeiro, é isso, Júlio? Isso. E o nome dele é russo. Flávio Baroboskin. É isso aí. Esposo. Bem lembrado. A psicóloga já participou do nosso podcast. Isso, o episódio é Leis Espirituais que Regem a Vida de Eu tô com medo de falar errado de novo. Escreve Brancher. Brancher. Falei certo? Acho que eu falei certo, né? Falei, né, Flávio? Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigado. A sala é nossa. É um prazer tê-lo aqui pra gente falar desse tema, né, polêmico, Flávio. Dinheiro e consciência. É um tema difícil. É difícil, né, Flávio? Essa relação é complexa, né? Ela é complexa, ela tem muitas nuances. A gente pode falar de dinheiro falando de quem a gente é. Mas eu acho que é importante, no começo, a gente conceituar o que é dinheiro. Perfeito. Você falou uma coisa que é verdade. O que é dinheiro? Dinheiro é papel. Eu vou falar, não sou eu que espalhei, não sou eu que vou juntar, né? Eu não tenho motivos financeiros para estar sorrindo. Pois é. Mas o dinheiro, ele é papel. As pessoas falam da energia do dinheiro, falam do potencial, mas o dinheiro, na verdade, ele é um pedaço de papel que a gente atribui, o Banco Central de cada país atribui um determinado valor. E essa troca de moedas, a forma como isso é tratado de cada país, fala um pouco sobre a cultura de cada país. Você pode ver que os desenhos que tem nas notas de real, elas representam o país. A mesma coisa em relação a qualquer outra moeda. Os Estados Unidos, a zona do euro, tem a sua representatividade através das cores, através dos números. E todas essas marcações que existem na nota foram coisas que foram atribuídas. Mas, na verdade, o dinheiro, ele é papel. Quando é que ele vale alguma coisa? Quando a gente troca. Quando a gente usa o dinheiro para adquirir um serviço ou um produto, ou até mesmo ser remunerado em relação a algo que a gente fez. Então, o dinheiro, quando ele está na sua carteira, quando ele está no seu bolso, ele não vale nada. Na poupança também não? Na poupança vale um pouquinho. Guardado debaixo do colchão. colchão. Não é o melhor... Então, não. Corre de pegar fogo, né? Você imagina aquele pouco que criva. Já era. Tio Patinhas, fica louco. Até um tempo atrás, quando a inflação era um pouco mais tranquila, até dava para pensar em deixar embaixo do colchão. Hoje em dia, você vai acabar tendo um certo prejuízo. Eu sempre fico curioso, por que guardar debaixo do colchão, né? Porque deitar em cima do dinheiro, Verdade. Você dorme em berço esplêndido. Em cima do dinheiro. Eu nado no dinheiro. E hoje, Flávio, o brasileiro ele tem mais dificuldade para lidar com o dinheiro do que em outros países? Eu acredito que não. Eu acredito que a dificuldade é geral. É geral com o dinheiro. Ufas!
Nossa, fiquei tranquilo agora. Nossa senhora, eu sou brasileiro, não tenho isso. Porque, veja, o brasileiro, o que ele não tem é educação financeira. Coisas que ele poderia eventualmente aprender na escola, aprender dentro de casa. Não existe essa cultura aqui. Em alguns outros países se fala mais sobre o assunto, você aprende um pouco sobre dinheiro, sobre empreendedorismo na escola, desde a primeira infância. Mas isso acaba trazendo algumas vantagens que o brasileiro não tem. Então, o brasileiro, de forma geral, ele não sabe fazer uma conta de juros. Quando ele olha para a parcelinha, ele vê se a parcelinha cabe no bolso. Se ele não quer saber quanto tem de juros, se ele pagar à vista tem desconto, não tem. Ele não é acostumado a fazer esse tipo de pergunta. Então, olha lá, parcelinha lá, 12 parcelas. Ah, legal. Dá para pagar. Dá. Bom, então vamos lá. Uhum. O problema é que ele não faz só uma. Aí fez várias parcelinhas. Multiplica, filho. Multiplica, senhor. Aí começa a multiplicar. Multiplica, parcelinha. É só 100 conto. E ó, já parcelinha. Entendeu? Só que aí é uma de 100, é mais uma de 80. Mas quando vai ver, no final do mês... Tá com R$1.000 de parcela por mês. Aí vem o cartão navalha, junto ainda. Dá aquela aquecida pro cara. Tem algumas formas interessantes de você perceber se você tem problemas financeiros ou não. Uma delas é se todo mês, quando chega a fatura do cartão, você toma um susto, não é um bom sinal. Essa é a primeira métrica, já que... É uma métrica que quer dizer o seguinte: se você não está endividado ainda, você está bem perto de estar. Ai, pessoal. Ai. Meu Deus do céu. Essa é uma métrica interessante. Se você fala muito, se você usa muito as frases, eu mereço. E se eu morrer amanhã? Que foi uma que ficou bem famosa depois da pandemia, né? Porque antes da pandemia, metade do que você gastava no cartão de crédito era eu mereço. Aí depois da pandemia, metade é eu mereço, metade é e se eu morrer amanhã. E se eu morrer amanhã? Aí já vou gastar tudo no seu dia de amanhã. Já vou fazer tudo que eu nunca fiz a vida inteira, porque se eu morrer amanhã... Então, se você não toma susto com cartão de crédito, se você usa muito o eu mereço, ou isso eu morrer amanhã, o mês que vem eu não vou gastar isso não. O mês que vem, cara, começa a prestar atenção. O mês que vem é que já tá cavando a covinha tá cavando a covinha. E é aí que a gente começa a perceber como esse processo todo ele é inconsciente. Você vai gastando, e aí quando chega a fatura de crédito, você... Puxa vida, onde que eu gastei tudo isso? Ou quando você recebe lá o seu salário, você recebe o seu prolabore, você recebe aquele valor que de alguma forma te ajuda a se sustentar, e quando ele chega, ele já foi. Você nem vê a cor. Você não vê. Entra por uma porta, entre por essa porta agora e diga que vai embora, né? Não é... Você nem vê que Você nem vê. Do jeito que entra na conta, você já fala, meu Deus, eu nem vi o dinheiro entrar, já saiu. Mas você falou sobre educação, né? Não tem nas escolas. E pelo jeito, tô com 40, não vi alguma empresa ou outra tem algum plano educativo. Hoje se fala nisso. Hoje se fala em incluir educação financeira nas escolas. Se fala, mas Brasil, não que... Ainda, até onde eu sei, é uma coisa que ainda está em estudo, está sendo discutido, não é uma obrigatoriedade. Aqui em São Paulo parece que eles já estão um pouco mais avançados, no estado de São Paulo, estão um pouco mais avançados nessa discussão, mas no país como um todo, não. Essa questão de, agora surge um monte de financeiras, né? Já tem financeiro pra caramba, mas essa questão de investimento, né? Que o povo agora é investidor, tem um monte de investidor... Dá para multiplicar, ficar milionário, como tem muita gente ensinando, assim, fácil? O que é ser milionário? Tomou? Porque travou. Porque assim... Nem tem noção. Ou vamos... Ser milionário é tudo bem, é quem tem um patrimônio maior que 1 milhão. Mas
uma outra coisa interessante é assim, quem é rico? Se eu ganho R$1.000 por mês e eu quero comprar uma coisa de 500, eu consigo comprar. Uhum. Agora, se eu ganho R$50.000 por mês e eu quero comprar alguma coisa de 100, eu não vou conseguir comprar. Então, quem é rico? Quem consegue comprar ou quem não consegue comprar? Boa. E aí, quem que é rico? Quem que é rico? Uma boa pergunta, peraí. Porque não consegue comprar, vai fazer parcelinha. Parcelinha. Viva Glória Parcelinha. Parcelinha de uma coisa de R$100.000, nossa, parcelinha é legal. Boa, gordinhas. E aí você tá falando de parcelinha. Cheia Lá, fora do país não tem parcelinha, né? É bem pouco. É bem pouco, né? Pouco. Por isso que eu tenho essa curiosidade faz se eles cultura. eram melhor, assim, se eles tinham mais educação financeira do que a gente nesse ponto. Porque a parcelinha, se a gente parar... É uma questão cultural. Cultural. Ter ou não ter, né? Você vê, um outro reflexo interessante da pandemia é quando a gente fala de economia, de macroeconomia. O brasileiro, ele está acostumado a lidar com a inflação. A inflação é uma coisa histórica no Brasil. Então, de alguma forma, já tinham sido desenvolvidas algumas formas de lidar com isso. Então, quem é assalariado, por exemplo, tem lá o seu dissídio todo ano, que nada mais é do que a reposição da inflação. Você tem algumas aplicações que estão lá atreladas, alguma coisa parecida com a inflação. E os países que não tinha e agora tem? Né? Alemanha com 10% de inflação, Espanha com 12%, Estados Unidos com 4%, que lá é um absurdo. Entendeu? Países que não têm essa cultura, que nunca tiveram, a partir da pandemia começaram a ter. E começaram a ter que lidar com isso, que é uma questão de escassez e oferta. É o que acaba, de alguma forma, gerando a inflação. Então, nisso, o brasileiro não vou dizer que ele se deu bem, mas ele teve um pouco mais de tranquilidade, porque, tá bom, inflação, eu sei o que é. Eu já sei lidar com isso. Eu sei lidar com isso. E nos países que os caras não sabem? Vai ter que aprender agora. Estão aprendendo, a duras penas. Você falou de escassez, né? Escassez e abundância. Tem aquele cara que vive na escassez e o que vive na abundância? Tem correlação isso com dinheiro? Ou eu... Tem Então, mão de vaca, isso prejudica, é prejudicial, porque morre com dinheiro, não leva para debaixo da terra, né? Caixão não tem gaveta. Gaveta, né? então, Caixão esse não velho tem ditado, né? Tem outra coisa também. O cara pode ganhar o dinheiro do mundo aí, espertão. Morreu, não tem gaveta. Então, ditados tem um monte. Ditados né? tem vários. E tudo isso, do meu ponto de vista, tem a ver com crenças. Crença. Crenças. Tá. Algumas são limitantes e outras crenças te levam para a abundância. Então, essas crenças, normalmente, elas se formam no primeiro setênio, quando você é criança. Então, é muito importante os pais tomarem cuidado com aquilo que eles falam na frente dos filhos. Do tipo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil de ganhar, para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar, o rico não vai para o céu. Tudo isso é crença. Sim. Tudo isso é crença. E a criança, quando ela escuta isso, ela internaliza. Óbvio, naquele momento ela não tem ela tem pouca relação com o dinheiro, mas ao longo da vida dela ela vai se relacionar com o dinheiro a vida inteira, literalmente. E essas crenças ficam dentro da gente e elas vão elas alimentam as nossas decisões. Então você pensa, não, eu vou comprar uma coisa que é mais barata porque eu vou guardar o dinheiro. Ou eu não vou fazer isso porque eu não quero gastar. Ou eu vou gastar porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não quero saber. Então, as pessoas, elas têm hábitos que estão muito relacionados com essas crenças. Quando o pessoal fala, por exemplo, se você vai no supermercado com fome, você gasta mais. É verdade. E é mesmo. É verdade. Isso é psicológico. Você está com fome, você vai ver alguma coisa, você vai lá e vai pegar. Se você fosse ali com uma outra condição emocional, talvez a sua compra fosse diferente.
Porque você tem necessidade, você sente, né? Você não tem, você sente uma necessidade de suprir aquela fome. E você pode suprir isso de várias formas. Isso tem muito a ver da relação com o dinheiro. As pessoas hoje em dia, de forma geral, elas usam o dinheiro para suprir as suas emoções. Suprir suas emoções. Ao invés de você valorizar o ser, muita gente hoje valoriza o ter. O ter. Então, E por a isso gente que está vivendo isso. a vitrine das ilusões, por exemplo. Eu vou. Nem tô comendo no lugar, tira só uma foto. Aí eu fui. Aí o outro vai falar: Nossa senhora, eu sou um. Não tenho dinheiro, quero ser esse cara aí. E às vezes não é. Essa questão das redes sociais ela é muito interessante. Porque, assim, na medida em que o ser humano ele evolui, né, cada indivíduo evolui à sua forma, no seu momento e tal, a gente deveria se comparar com a gente mesmo. Hoje eu estou melhor que ontem. Hoje eu estou melhor do que há uma semana atrás. Hoje, aquele esforço que eu estou fazendo para controlar as minhas finanças, para eu ter uma vida financeira mais tranquila, está melhor que ontem? Mas não. Com quem que a gente se compara? Com o cara lá do Instagram, que tem o carrão, que tem uma casa bacana, E vai fazer que viaja. E isso vai ficando lá dentro. E isso, à medida que você não chega naquilo, você vai criando uma frustração. Você vai se diminuindo, vai afetando sua autoestima. Tem todo um processo negativo gerado por conta dessa comparação até certo ponto injusta. Que a gente faz. Só mais um pouquinho. Isso. Opa. Por causa a voz vai. Desculpa. Não tem problema, não. Não. A gente vai se afastando mesmo. É normal. Flávio, normal. Entendeu? Essas comparações, elas acabam sendo injustas, mas é o que todo mundo faz. E aí, quando você fala de. Tem pessoas que. É uma crença também ser avesso ao dinheiro, tem até anarijas, alguma coisa assim, uma palavra, até. Que é você ser averso ao dinheiro. Não precisa me pagar, porque dinheiro é amaldiçoado. Isso é uma crença limitante. Dinheiro não traz toda a felicidade do mundo. Mas manda Dá trazer. o seu pra mim que viva feliz para sempre, né? A minha mãe falava isso. Minha mãe já faleceu, mas ela falava isso. Dinheiro não traz felicidade, mas te leva para chorar em Paris. Te leva pra chorar em Paris. Essa é boa. Essa não tinha escutado, não. Já vai entrar no vocabulário. Já. O Flávio, por exemplo, como você falou de crença, você falou que é o primeiro setênio que se forma na primeira. Então, por exemplo, se essa criança vê o ambiente onde o pai e a mãe sempre estão endividados, com certeza vai ser uma criança, uma adulta endividada? Com certeza não dá para dizer, mas tem uma que tendência, tem uma probabilidade muito maior. Probabilidade maior. Do que alguém que, por exemplo, começou a lidar com dinheiro quando ainda era criança. Eu posso dar um exemplo pessoal. A minha filha mais velha, a gente começou a dar mesada para ela, tinha 11 anos. Hoje ela está com 24. Como que a gente fez isso? Peguei uma folha, falei para ela, olha, você vai receber tanto de mesada. Dentro desse valor tem a condução que você precisa para ir para a escola, tem um cinema por mês, tem um livro por mês, tem um sorvete, tem isso. Ou seja, eu listei para ela, falando como uma criança, ou como um adolescente, sim. Os elementos de custo que compunham aquele valor. Então, se esse mês você quiser ir no cinema 2 vezes, você vai ter que deixar de comprar alguma outra coisa. Se você quiser 2 livros, então o mês que vem você não vai comprar o livro. Ou, perdão, você guarda o dinheiro e o mês que vem você compra os 2. E assim foi. Ela começou então a gerenciar o próprio dinheiro aos 11 anos. Poxa. E ela tem hoje uma tranquilidade muito grande de lidar com isso. Hoje ela tem a vida dela, ela mora fora, ela tem o trabalho dela, ganha o dinheiro dela.
E ela, do meu ponto de vista, ela equilibra bem as coisas. Ela não deixa de viver para guardar, mas também não esbanja. Ela vive bem, ela faz as viagens que ela quer. Isso. Ela consegue equilibrar. Ela faz as viagens que ela quer fazer, ela compra as coisas que ela quer. E aí, para as coisas maiores, comprar um apartamento, comprar um carro, uma coisa assim, ela vai se planejando. Tem aquela coisa do... Eu não gosto de passar vontade também. Tem o que merece. Entra igual do merece. Mas deu vontade. É quase a mesma coisa, né? É um impulso. Que emocional. Também, que também é normal você ceder a esses impulsos. O problema é quando você faz isso o tempo todo, né? Sem medir consequências, sem saber, olha, cara, eu tenho outras contas para pagar. Né? O que eu ganho, de alguma forma, é finito. Infinito. Então, para onde esse dinheiro está indo? Uma das coisas que a gente faz no processo de coaching financeiro, até mesmo de terapia financeira, uma das primeiras coisas é, tá bom, dá um chute de quanto você gasta por mês. É uma das primeiras perguntas. Invariavelmente, a pessoa erra de 30% a 50% do valor. Porque depois a gente começa realmente a listar o que tem. Quanto mais ou menos você gasta no mercado, quanto você gasta com as prestações, quanto você gasta com isso, quanto você gasta com aquilo. Parcelinha. E aí você acaba chegando num valor que mais ou menos representa o teu custo de vida. E aí o cara toma um susto. Porque ele achava que o custo de vida dele era 5, na verdade é 8, é 10, é 12. E aí, tá bom, e para onde está indo o dinheiro? Não sabe, a torneira está aberta, tá indo pro prato, pro copo. E é onde você vê que as pessoas, assim, o Flávio, na sua experiência, aonde elas mais se endividam? Por exemplo, Onde está direcionado? Onde está direcionado? Sei lá, é com roupa, é com entretenimento, sei lá. De novo, vamos. Existe as finanças antes da pandemia e depois da pandemia. Não tem como, né? O grande sonho do brasileiro sempre foi a casa própria. Né? Casa própria, carro tem um peso importante. Sim. Mas o grande desejo das classes B e C, depois da pandemia, é uma reserva de emergência. Reserva de Mudou. Mudou. Aumentou bastante. Não chega a ficar em primeiro lugar, mas é uma coisa que aumentou bastante. Porque as pessoas sentiram a escassez. Né? Sentiram o que é não ter renda. Sentiram o que é não poder comprar, não poder sair, não poder... Então, assim, a pandemia ela mudou muito o comportamento. Eu falei brincando no começo, mas é uma verdade. Metade do cartão de crédito das pessoas hoje é o que eu mereço. Eu mereço. Quantos por cento? Metade. A outra metade é se eu morrer amanhã. Esse se eu morrer amanhã veio da pandemia. Pronto. Vou até tatuar aqui, ó. Eu mereço. Eu mereço. Daí eu se eu morrer amanhã. E se eu morrer no outro, Você fica com o braço, eu mereço. Se eu morrer amanhã. Nossa, é verdade. Eu mereço. E aí, eu mereço. E aí? Vou morrer amanhã. Então, nessas, provavelmente, você vai acabar o cartão de crédito. Você vai... Dependendo quantos gritinhos desse aí, quantos estabelecimentos você passar, já acabou com o psicológico. Mas olha que interessante, falando de reserva de emergência. Uma pergunta que as pessoas fazem é quanto é uma boa reserva de emergência? Isso varia de pessoa para pessoa. Se você tem salário, você não tem, você já tem dinheiro guardado, você tem dívida, varia muito de pessoa para pessoa, mas de alguma forma a pessoa estipula lá, eu vou guardar 6 meses daquilo que eu gasto mensalmente, eu vou guardar 3 salários, eu vou guardar 1 ano de salário. Não importa, cada um estabelece lá seu critério. Mas aí, quando a pessoa atinge aquela meta, ela para de guardar. Ela não para, ela vai continuar guardando. Por quê? Com medo de, por exemplo, morrer. Seria isso? Ou... Então a gente está falando de dinheiro ou a gente está falando de medo?
Quem pega aí, né? Tomou? Você tomou uma, agora eu tomei uma. Se é gêmeo, tem que tomar Tem que tomar também, também, né? Tomou. Só eu não. Mas aí o medo domina. Aí o medo domina. E aí você fica, gasto, não gasto, o que eu vou fazer agora? Começa a entrar num processo de escassez que você vai querer segurar tudo porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se o medo domina, muitas coisas se paralisam. O medo ele é paralisante de forma geral. Com dinheiro não é diferente. E aí você deixa de fazer as outras coisas, você começa meio que se anular. Você deixa de viver. Por causa do porque medo. precisa guardar o dinheiro, porque amanhã não sei o que vai acontecer, porque eu posso precisar, porque é minha família. Então, essa questão ela fica um pouco mais complicada quando você começa a mexer com o padrão de vida. Que foi uma outra coisa que também aconteceu bastante na pandemia. Quando você tira a pessoa daquela, entre aspas, zona de conforto no sentido de que é o que ela está acostumada, né? Principalmente quando o padrão de vida começa a vir para baixo, é que existe uma tendência ao endividamento. Porque o cara quer manter aquilo lá e ele já não consegue mais. Não tá conseguindo. Então, se ele não tem uma certa resiliência, um entendimento, consciência de que aquilo pode ser um momento temporário, de que existem formas dele recompor patrimônio ou de fazer aquilo que ele achar que ele precisa fazer, ele começa a ter uma tendência ao endividamento. Vai pegar o cartão de crédito, vai pagar não vai pagar a fatura inteira, vai pagar um pouco menos, ou vai pagar o mínimo. Pagou o mínimo é tipo... Também o mínimo pagou o mínimo. Entendeu? Até o cara trocar a marca do iogurte no supermercado e tal. Isso, porque o padrão de vida, imagina, sei lá, não vou falar marca, tô acostumado com um X. Agora não vai dar. E dói, tem uns. Voltar pra trás dói, né? Mas quem que vai gostar? É resiliência, é o que ele falou. Eu tenho um carro do ano, vou ter que comprar. Imagina ou não ter carro, vou andar de Uber. Não, é vergonhoso demais. Imagina a vitrine das ilusões. A gente tem um histórico aqui, pode falar, depois eu falo. Não, fica à vontade. Histórico, meu pai perdia emprego, ele comprava um 147, né? Um 147, para deixar mais... O pai chegou com mais um 147. Perdeu o emprego. Aí vinha com um 147, falar mais chique. Aí estica, voltou pra trás, até amarelo, vermelho, ia azul. Palão, aí perdeu o emprego, padrão de vida mudou, vendia o palão, foi uma 147, volta com uma 147. Teve amarelo, azul, calcinha, vinho, teve um monte de coisa, teve várias cores. Então, mas isso, ele se adequou. Ele se adequou. Entendeu? E tava tudo bem pra gente. Vendeu o Opalão. Ele podia ter pego um empréstimo pra pagar a gasolina do Opalão. Roubar um posto também. Tinha que ter um posto ali pra meu Deus. E nem era o V6, nem era o 6 cilindros, era um 4.1 ainda, tá bom. Diplomata. Ô pai, saudade. Não, 4.1 era 6 cilindros. Era 6.1. Eu falei errado, desculpa. Você não é mandiopala, hein? Não, meu pai teve 2, eu sei. Nenhum era 4.1. Mas é gastar dinheiro com gasolina, não é investimento. É que naquela época, cara, 70, 80, não era um absurdo que é hoje, né? O valor do combustível, o valor da gasolina era mais acessível naquela época. Mas mesmo assim, não dá. Se juntar uns cabras ali, meu Deus do céu, nossa, pega o carro. E só uma dúvida diante disso que a gente estava falando antes, qual geração é que mais, hoje, que idade que é o que mais está com problema aí, negativado hoje? Olha, é uma faixa entre 25 e 40, 45, que é justamente onde você tem uma maior capacidade de trabalho, né? Entre aspas, é onde você, dentro de uma certa visão, é um momento de vida onde você está começando a acumular patrimônio, que você está começando, vai pensar em comprar casa, vai pensar em ter um companheiro, uma companheira, vai procurar aquele emprego para o resto da vida, onde você vai se aposentar. Não, isso não existe demais, né? Passou, né? Tem pouca gente que quer isso hoje em dia. Tem, né? Mudou muito, né, Flávio, esse comportamento. Mas o comportamento econômico também mudou. Vocês falaram uma coisa agora há pouquinho que é interessante. Na verdade, hoje em dia, cara, andar de Uber não
não é vergonha. Não, eu acho luxo. Mas dependendo do teu estilo de vida, pode ser muito prático. Porque se você se desloca pouco, se você passa muito tempo, por exemplo, trabalhando em home office, você vai deixar o carro na garagem para usar no final de semana? Você vai deixar o carro na garagem para ir na padaria, para ir no mercado? Se você vai fazer algum evento, alguma coisa especial, você aluga um carro, ainda dá para alugar umas naves aí. Então a questão da economia do compartilhamento, Uber, Airbnb, de alguma forma, ela é mais inteligente do que você simplesmente ter o bem e usar ele 10% do tempo, 5% do tempo, e o resto ele fica parado. Né? Eu tenho várias discussões com a minha mulher, porque ela gostaria de ter uma casa de praia. E eu acho que não vale a pena. Eu prefiro, por exemplo, alugar uma casa e ir cada ano numa praia diferente. Porque senão você só fica fixo naquela praia. E fica. Não, mas a manutenção que não é. Não é só ter a casa. Tem que ter alguém cuidando, você não tá lá, tá agora, distante. Ela gosta das coisas mais, não vou dizer repetitivas, mas ela gosta de uma certa constância nas coisas. Eu não, eu gosto de mudar. Então, beleza, vamos passar praia, vamos num hotel, numas férias, legal. E no outro? Não, vamos em outro. Mas eu tenho esse problema em casa. Minha mulher e minha filha gostam de repetir o mesmo lugar. Então a gente faz umas negociações. Aí vocês negociam. Vamos lá aqui. Né? Desde que esteja dentro do orçamento, a gente negocia. Porque isso é outra coisa muito, muito importante. As pessoas não falam sobre dinheiro. Não, Flávio. As pessoas não falam sobre... O cara vai no boteco, ele fala lá que ele está com problema financeiro, perdão, desculpa, ao contrário. Ele fala que ele está com problema com a mulher, ele fala que brigou com o filho, ele fala que brigou com a amante, né? Mas não fala que está no cheque especial. Mas não fala que pagou o mínimo do cartão de crédito. Isso, o que isso acaba gerando? A gente perde referência. Você não sabe se você ganha muito ou se você ganha pouco. Você não sabe se você gasta muito, se você gasta pouco. A referência acaba sendo você mesmo. Você é a sua referência. Os casais não falam sobre dinheiro. Os casais não planejam juntos. Porque muitas vezes é isso. Cada um tem a sua vida, tem a sua carreira, tem o seu dinheiro. E isso é gerenciado separadamente. No dia a dia, ok. Mas e quando você vai fazer um movimento maior? Quando você vai planejar férias? E quando você vai, por exemplo, comprar uma casa, trocar de carro? Como fica? Né? Qual é o sonho? Vocês, dentro de algum relacionamento que vocês tiveram, vocês pararam para perguntar para outra pessoa qual é o seu sonho? Eu já. Sim. E como foi a experiência? Às vezes tava um sonho que estava um pouco distante de eu te acompanhar. Eu quero uma casa de João campo. de Barro, tenta acompanhar, Sabiá que tenta acompanhar João de Barro, vira sermente de pedreiro, não é? E eu falei, esse sonho. Mas aí talvez entre uma crença, né? Tipo, o sonho dela tá bem distante das minhas questões financeiras para acompanhar. Mas tem que ser realista também, né? Então, sonhar não é... Sonhar é muito bom para o planejamento financeiro. Por quê? Porque é isso que motiva. Se você não tem um sonho não vai. Se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta, você vai ganhar dinheiro para quê? Você vai ganhar dinheiro. Você vai acabar ganhando dinheiro para guardar no banco ou para gastar com coisas que não têm a ver com você. Total sentido. Você vê, por exemplo, existem muitos ganhadores de loteria que 5 anos depois o cara tá pobre de novo. Então, isso como é que... Aí vira navalha. Porque quem não sabe gerenciar R$1.000 não sabe gerenciar 1 milhão. O comportamento que você tem ganhando R$1.000 por mês é o mesmo que você vai ter ganhando 10 mil, mesmo que você vai ter ganhando 1 milhão. Não vai mudar. Porque tudo tem a ver com a forma como você lida com o dinheiro.
Então, dinheiro resolve qualquer problema? Eu acho que Agora vocês perceberam que era pegadinha. Não, ele tá com umas... Ele tá pegadinha do malandro, né? Então, óbvio, se você tiver um problema, se você tiver um problema financeiro e cair no seu colo lá um valor absurdo, vai resolver. Mas eu posso te garantir que daqui a algum tempo, mesmo com esse ganho absurdo, você vai estar com um problema financeiro de novo. Porque o cara que ele, por exemplo, ele pega esse dinheiro e gasta com as outras pessoas para que as pessoas gostem dele, ele gasta 10, ele gasta 100, ele gasta 1000. Então, é só uma questão de quanto ele vai gastar em cada interação dessa, em cada relação dessa que ele estabelece com as pessoas. Tipo, se for com a família, dá o dinheiro pra família, ganha, vai perdendo. Eu sou bonzinho. Não é bom, bonzinho. Começa a dar dinheiro. Tem uma diferença grande. Eu não fiz, eu não comprei minhas coisas porque eu ajudei a família. Aí depois vai mais dinheiro, vai ajudando a família. E o dinheiro vai. Não, quando você ainda ajuda, sei lá, eu vou comprar uma casa para o meu pai, vou fazer um gosto lá na minha mãe, ainda é aceitável, é compreensível. Né? Agora, não, eu vou pagar churrasco para todo mundo. Vamos no bar, eu vou fechar o bar e vamos todo mundo lá para balada. Eu pago. Tipo um amigo assim. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus por aí. Nossa, não podia perder a piada. Sempre é um amigo, né, Júlio? Sempre tem um é um amigo, que sempre tem um amigo. cartão, que tem não sei o quê. Esses amigos, meu Deus do céu. Então, se você usa o dinheiro para, de alguma forma, alimentar a sua autoestima perante as outras pessoas, você vai fazer isso com 100, você vai fazer isso com 1000, você vai fazer isso com 10.000. Então, o que resolve nesse caso? Você tratar da sua autoestima. É você usar essa educação financeira, é você usar esse conhecimento, é você usar essa consciência para entender o que buraco que o seu dinheiro está tapando. Qual o buraco emocional que você tem, que você está usando o dinheiro para, de alguma forma, sanar ou simplesmente não olhar para ele. Né? Aquilo que eu falei agora há pouco sobre a reserva financeira. Você estabelece uma meta. Quando você chega naquela meta, invariavelmente você não para de guardar. Por outras questões emocionais que você vai acabar alimentando. E isso acontece com quase todo mundo. O problema é quando isso vira um hábito. É quando você faz isso o tempo inteiro. E você vai ficar caindo nesse buraco. Porque o ser humano que ele está integrado, que ele consegue concatenar as ideias, que ele consegue, o agir dele, ele é coerente e ele usa o sentimento dele para balizar tudo isso, esse ser humano ele tem uma atuação no mundo mais consistente. E o que é essa atuação no mundo? É o dinheiro, é a vida econômica. Qual que é o valor que a gente deveria aplicar na vida econômica? É a fraternidade. Aquilo que eu tenho, que eu quero que você tenha também. Eu não quero só para mim. Eu quero que todas as pessoas possam usufruir daquilo. Essa fraternidade é a que deveria, de alguma forma, atuar nesse mundo econômico. Se eu pegar os princípios da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se eu pegar a igualdade e aplicar no mundo econômico, o que eu vou ter? Eu vou ter algo parecido com o socialismo, com o comunismo. Uhum. Tudo igual, tudo cinza, todo mundo come a mesma coisa, usa o mesmo carro, veste a mesma coisa. Então, dentro de um espírito de fraternidade, o que eu quero? Eu quero que a economia seja boa para todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha acesso às coisas boas, às coisas que eu quero, às coisas que eu gosto. Desculpa. Entendi. Não, já pegando isso que você estava falando, Flávio,
Que eu gostei do seu desenho aí, né? Ah, Mente, corpo, espírito e... São as emoções. São as emoções que mandam. São as emoções que mandam. De novo, vai no mercado com fome pra você ver. Entra nisso. Você tá com emoção... Vou pegar esse gancho da emoção, fome, guarda fome. Falar em fome, a gente tem que agradecer. Mori Sushi, meu Deus, ter patrocinado. Tadã, Mori Sushi no Cambuí. Pessoal, eles têm sushi e hambúrguer. Provem. Procura a Silvia lá, pessoal. Vocês vão gostar. Se inscreva no canal. Tá gostando Curte. desse papo? Tá achando De que vai ficar dinheiro, milionário? Mário. Não é tão fácil só assim. que É não, consciente. é É mais complexo. bem emoções. Um pouco. Emoções. Vamos voltar para esse papo da emoção. Mas um sushi cai bem. Cai bem, né? Também, né? Emoção. Na fome. Ah, vai cai bem. Vamos lá. Emoção, Parcelinha. corpo, alma e espírito. É mais complexo, então. Isso aí vem por exemplo, meu pai foi endividado, eu vou carregar isso comigo na vida? Faz sentido isso? Karma, dharma, né? Aí começam as coisas. Eu costumo dizer que essas crenças vão te levar a vida inteira até que você busque um autoconhecimento ou que você encontre um bom terapeuta. Versão brasileira Álamo. PKS. Porque sim, é o que normalmente acontece. Você desenvolve essas crenças e elas vão te acompanhar por muito tempo. Então, quando você não quebra ela, tipo, muda, né? Você vai continuar achando que... Você vai continuar achando que aquilo é tranquilo. É assim normal. mesmo, é o normal. Eu ficar endividado e nesse ciclo é... Quando você olha lá para, por exemplo, tem uma pergunta interessante, é mais uma pegadinha. Lá vem. Meu Deus, vamos lá, prepara agora. Contabilidade é um negócio legal. Para consciência é um negócio bem legal. É legal. Ah, legal. Tá, entendi. A consciência. Contabilidade é uma ciência exata? Good question. Não. Contabilidade é uma ciência Vocês, humana. mano... Você faz aquele carro, sabe? Passa reto na curva. Cadê ele? Cadê foi reto. foi? Nossa senhora. Contabilidade Como é que é? Contabilidade é uma ciência humana. humana. Como o direito, por exemplo. Se você for consultar 10 advogados sobre um determinado tema, provavelmente você vai ter 12 respostas diferentes. O contador é a mesma coisa. Existem várias formas de você representar contabilmente uma determinada movimentação. Só que contabilidade, ela é igual aqui, ela é igual na China, ela é igual nos Estados Unidos, ela é igual em qualquer lugar. Então, através dos números, você pode se comunicar com pessoas que nem falam a sua língua, ou que você não fala a língua delas. Os números não mentem. Né? Pois é. Só que a contabilidade é uma ferramenta impressionante para o autoconhecimento. Pô, Flávio, agora... Contabilidade para autoconhecimento. Como ferramenta de autoconhecimento. Ferramenta. Por quê? Veja, se você pegar lá o extrato do banco, se você pegar o extrato do seu cartão de crédito, ali você encontra muitas coisas de quem você é. Você pode falar que você está fazendo dieta, mas você vai olhar no cartão lá e fala assim, padaria, doceria, sorveteria. Cara, você está mesmo fazendo dieta. Tem certeza? Então, essa contabilidade já está... Essa contabilidade, né? Isso, contabilmente, isso que chama demonstrativo do resultado do exercício. O extrato. Contabilmente, ele chama demonstrativo do resultado do exercício. E o que ele é? Ele é a representação numérica das suas decisões financeiras. Nossa. Tá tipo... Não, volta aqui, pane no sistema. Você começa a avaliar, nossa, aquela linha, o que é aquilo lá? Nossa, o que é esse aqui que eu comprei? Você não sabe. Nós, brinquedos, sabemos de tudo, né? Agora eu tô dando que realmente não, tá... mas
Faz todo sentido. Certo. Tô de dieta, mas... Só que às vezes as pessoas nem olham isso. Às às vezes vezes não A olha. grande A maioria não olha. olha. Não vê com esse lado a contabilidade como você está explicando aqui pra gente. Glauco, hoje o fato... na gente, ó. Estão aprendendo. Indo um pouco além, a questão do cartão de crédito. O cartão de crédito eu acho que é uma excelente ferramenta também, desde que você saiba usar. Desde que você não use ele como crédito. O que acontece? Toda transação que você faz... Calma. Toda transação que você faz com cartão de crédito, na verdade, você está fazendo um empréstimo. Mesmo que você vá pagar quando a fatura vencer, mesmo que você não faça o giro lá do cartão, naquele momento que você fez, é um empréstimo que você vai pagar depois. Você não usou o seu dinheiro. Uhum. Então, isso, de alguma forma, te afasta da consciência dos gastos. Quando você usa dinheiro, quando você usa o cartão de débito, quando você usa o Pix, o dinheiro saiu da sua conta, saiu, ele não está mais lá. Quando você usa o cartão, o dinheiro continua lá. Você tem acesso ao bem, ao serviço, aquilo que você quis para você pagar depois. Isso é um empréstimo. Aí você pega o dinheiro que você tem na sua conta, gasta e não tem para pagar. Pronto. Quando chega a fatura, não tem mais dinheiro. Aí paga o mínimo. Porque parece que o cartão de crédito dá poder, né? É isso. É navalha, eu navalha. sinto, é uma navalha. É um poder que a pessoa... eu vou usar isso aqui, eu não vou... Tô com meu dinheiro aqui na conta, vou usar o crédito, depois eu pago. Depois eu pago, vou ganhar milha. Vou ganhar mais vou fazer milhas, pontinhos. Parcelinha. Uma coisa que eu costumo falar bastante para as pessoas é que não existe almoço grátis. Se você não está pagando por um produto, muito provavelmente o produto é você. Nossa, se você não está pagando, como é que é? Se você não está pagando por um produto, por um serviço, muito provavelmente o produto é você. Ai. Então, assim, a administradora do cartão de crédito, ela não vai te dar as milhas só porque ela gosta de você. Porque se a Não, gente gente boa que você paga na data ou você paga É antes. legal. Pô, esse cara é um... Olha o bom Glauco, ele pagador. paga antecipado. Você tem esse cartão já há muitos anos. Já tem a fidelidade. conta, né? paga uma anuidade que você vai ter uma salinha VIP. VIP no aeroporto, seus pontos vão dobrar, você vai botar cashback. Certo? Sala VIP. Sala Tem tudo isso, tem direito a lá, tudo. Tantos acessos à sala VIP, não sei o quê. Mas eu não viajo. Mas mas tá tem. aqui. Pode chamar em Canadá, é benefício. benefício. É um benefício. Então, para quê? É para você gastar mais. É para você usar mais o cartão. E na medida em que isso, de alguma forma, o dinheiro continua na sua conta, você tem a falsa impressão de que aquilo, nunca vai chegar à conta. Mas ela chega. Não chega. Mas muitas pessoas têm essa falsa impressão. E aí acontece, quando chega a fatura, já gastou o dinheiro. E aí você começa a parcelar, começa a entrar no rotativo, começa a ter que fazer consignado para pagar o processo. Para pagar o cartão, perdão. Então, o uso que você faz desse dinheiro, dessa forma, tem a ver com consciência. O cartão de crédito, de alguma forma, ele diminui o seu nível de consciência em relação aos seus gastos. Agora, por exemplo, se você, sei lá, você tem só uma renda, você tem um salário, você sabe que você recebe lá dia X, dia Y. Se você tem um cartão que vence 2 dias, 3 dias depois, para você concentrar e organizar as suas despesas, e caiu lá a sua remuneração, você vai lá e paga o cartão integralmente, ok. É uma ferramenta que é um bom uso dessa ferramenta. Mas muito poucas pessoas fazem dessa forma. Tipo, usou o cartão, tá cheio, vê a fatura, paga cheio. Poucas fazem É isso. isso. Você concentra os seus gastos ali, mas você vai acompanhando. Você sabe mais ou menos quanto você está gastando, quanto você pode, quanto você não pode. Ah, vai ter uma extravagância ou outra? Vai. Isso é esperado, porque você controla, mas
até a página 2. Ainda mais quando alguém sai assim, se empolga com uma gotinha de álcool, 2 gotinhas de... Aí fica milionário. Por que o cara, quando sai, bebe, fica milionário, né? Que coisa doida. Não, ele Nem pensa. Aí a hora que a coisa fala, meu Deus do céu. O cara fica... Então, ele fica empoderado, né? Sem consciência. Sem Porque aí eu tô bebendo nada. Tá na Mais mão do 2, palhaço. Mais 3, dá nada. 4, Diretamente aí na entra mão de do novo, palhaço. depois eu pago. Depois eu pago. Depois eu pago. Procrastinação. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Só que aí ele tem essa emoção boa nesse dia, a hora que chega a fatura é outra O emoção. mês que vem eu não vou Já. fazer esse gasto. Hoje é meu último dia na Terra. Como é que é? Eu mereço. Eu mereço. Eu não quero morrer. E se eu Eu não quero- morrer, e se eu eu morrer morrer amanhã? amanhã. Você viu? Eu mereço. Se eu Fazer morrer uma camiseta amanhã. assim. Eu mereço e eu não quero morrer amanhã. Não, e tem a vontade também, que dá vontade É. você não consegue. Aí não dá, não tem 3 braços, mas eu mereço. A vontade que é o problema, né? Também. Você tem aquela vontade de E pra mas eu só organizar tenho que tudo isso, economizar. Para organizar essa parte financeira, ter essa consciência. Que nem o Júlio, no seu desenho nessa esfera, né? É um círculo, emoções. Depois a gente vai colocar na edição aí para vocês verem, pessoal. Aí a alma, espírito, que quem controla mente, mais corpo, espírito, mente, corpo, espírito e a emoção, perdão. A emoção do... Isso é o ser humano. Esse é nós, cara, ser humano, sapiens que vivem nesse sapiens. planeta. É. Mas, de novo, Com dinheiro. com dinheiro, com qualquer Qualquer coisa, coisa, na verdade, né? O dinheiro, ele tem, se a gente olhar do ponto de vista esotérico, o dinheiro ele tem uma característica lunar. O dinheiro reflete aquilo que está acontecendo dentro de você. Caramba, profundo isso aí, hein? Lembra que eu falei? Você pode dizer que você está fazendo dieta, mas se eu olhar no seu extrato eu sei se está ou não. Se eu pegar o balanço de uma empresa e lá eu olhar o quanto ela gasta, por exemplo, com benefício de funcionário, o quanto ela gasta com valores de demissão, dentro do balanço da empresa, eu tenho uma série de informações sobre como aquela empresa é, como ela age. Então isso do que eu estava falando do extrato do cartão de crédito vale para uma empresa também. O balanço mostra isso. Quais são os ativos que ela tem? Qual é o passivo? Qual é o patrimônio líquido que a gente tem no final desse pronto, está dando lucro, não está? E esse lucro, como ele está sendo reinvestido, ele está sendo reinvestido na produção, ele, sei lá, a gente tem um gasto muito alto com qualificação de funcionário ou não? A gente paga bem os fornecedores ou não? Então, tudo isso, que é toda essa visão contábil, que vale para uma pessoa, como eu estava falando agora há pouco, vale para uma empresa também. Agora, olha que interessante. Quando você tem todos esses... Você olha, né, para suas entradas e saídas. Um extrato é um demonstrativo de entradas e saídas. Para você investir, de alguma forma, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um recurso disponível. E aí, como você investe? O que você faz com esse processo de investimento? Ele é mais... Ele depende de juros. E os juros, eles dependem muito do tempo. Né? Um dos problemas da parcelinha é quando você faz ela em 24 prestações, 48 prestações, 72 vezes. Pô, eu já peguei uma bíblia dessa, hein? 72 páginas. Meu Deus, quando apagou, acabou. Como que no Brasil não é normal você ter essa educação financeira, o pessoal esquece que juros sobre juros. Você comprava 2 a 3 carros. Juros sobre pedra sobre pedra. Se você fez um financiamento de 30 anos, no final, provavelmente você pagou 2, talvez 3 Então, sabe, você quer, tome, aí sai, tome. Então, por isso que, de alguma forma, o crédito ele é fácil até certo ponto. Nossa, eu adorei essa... Porque as pessoas não têm muita consciência para usar. E aí, quando você vai ver, você já se enrolou. Que é o que você falou, a consciência dos gastos. O crédito te faz ficar distante dessa consciência de gasto. Nossa, é perfeito isso.
E é real, meu. Agora que você tá falando, eu tô... Tá assim, né? Não, esse negócio tá de refletir, lunar, achei sensacional. Eu também, Flávio, desculpa te interromper, eu quero voltar na parte do setênio. Porque cada um tem uma... De 0 a 7, a hora que você tem o primeiro, como é que é? O primeiro... É onde se formam as crenças. Onde se formam essas crenças. Geral. Mas aí você, acho que você até mencionou que tem a ver com o financeiro, tudo a ver isso, né? Tem, porque cada uma das fases que a gente tem na vida, de alguma forma, existe um comportamento que é esperado pela sociedade, que não deveria ser o mais importante, mas acaba sendo. Tá. Mas nós mesmos temos certos anseios. É aquilo que eu falei, né? Entre os 21 e os 42 anos, normalmente é onde você vai começar a ter uma carreira, ou você vai ter um trabalho, ou você vai empreender, você vai começar a desenhar o seu sustento, né? Você vai começar a acumular patrimônio, você vai buscar um relacionamento, eventualmente vai começar uma família. Então, são necessidades do ser humano, independente do cultural, independente da cobrança da sociedade. Entendi. E quando você não atinge isso, por mais que você... É aquela história, você pode dizer que não é importante, mas será que não é mesmo? Aquilo que a gente quer, o que a gente tem internamente, o jeito que a gente se relaciona com o dinheiro, demonstra uma boa parte do que está dentro da gente. Nossa, isso que você falou. E uma pessoa que tem dívida demonstra ser o quê? É extremamente descontrolada? Não é extremamente. Possuída? Mas Possuída por gastar. Cartão na mala! Sai igual um louco. Põe a culpa lá no diabinho que fala pra gastar. Tem alguém aqui. Foi minha mulher. Minha mulher que fez isso. Foi meu pai. Começa a usar os escudos. Exatamente. As famosas Começa a escudinhas. falar até que, por exemplo, assinei o contrato de trabalho. A empresa a empresa está pagando pouco agora. Mas eu gastei mais. Acontece isso também, né? Acontece. Aí o funcionário acha que o problema é a empresa. Aí começa a xingar a empresa. Eu estou endividado com a empresa. Mas, cara, acontece. Acontece. Vou dar um exemplo. Eu ia perguntar. Uma vez eu fui chamado para uma empresa, aqui no interior, inclusive. Eles me levaram numa sala e tal, o pessoal do RH. Papá. Eles queriam uma palestra sobre o uso do consignado. Empréstimo consignado, que é atrelado ao seu salário. Como o banco usa isso como uma garantia, os juros normalmente são mais baixos do que você fazer um empréstimo pessoal, você fazer alguma coisa que não tenha uma garantia. A garantia é só o seu salário. Garantia sou eu. Entendi. Então, o empréstimo consignado, ele normalmente é um benefício que a empresa dá. Só que essa empresa especificamente, ela não tinha cuidado muito bem do processo do consignado, da concessão do consignado. Então, não existia um limite de quantos por cento daquela remuneração o funcionário podia comprometer. Ou não existia um limite de quantos consignados ele podia ter. O que estava acontecendo lá? Existiam várias pessoas, inclusive em cargos altos dentro da empresa, que tinham comprometido 60%, 70% do salário. Nossa, mãe. Que regaço. Pessoas que claramente não sabiam usar o dinheiro. E quanto mais, como ele não mudava o comportamento, quanto mais dinheiro ele pegava, mais ele se afundava. Só aí o fundão do porra. Ave Maria. E aí eles falaram, então, essa foi uma questão interessante. Eles sabiam quem precisava dessa ajuda, dessa educação financeira, dessa mudança de comportamento. Mas eles não podiam simplesmente chamar os caras na sala e falar, olha, você vai fazer coaching financeiro porque você precisa. Você tá... Porque, meu Deus. Então, eles fizeram todo um negócio lá, a gente fez uma palestra inicial com muitas pessoas da empresa e, teve um sorteio.
de pessoas que iam ganhar um aprofundamento naquele processo. Mas o sorteio, vamos dizer assim, que ele foi direcionado. O sorteio já Ó, meio aí o esquema. sorteado foi... Oi, ó. Eu queria falar, mas esse ó. aqui... Então, isso, eu tô falando isso só como um exemplo de que, às vezes, querendo ajudar, não só a empresa, mas o marido, a mulher, o pai, Tio, tia... atrapalha. Porque o que a pessoa precisa, na verdade, às vezes é mais atenção, às vezes é simplesmente uma ajuda para uma coisa pontual. Mas você vai, não, pega o dinheiro aqui. Que é uma outra coisa que acontece hoje muito com as crianças e com os adolescentes. Os pais, em muitos momentos, eles estão tão preocupados em trabalhar, ganhar dinheiro, porque precisa trocar o carro, precisa fazer, e o filho quer atenção, o filho quer brincar, o filho quer uma relação real com o pai, com a mãe, com quem está ali, com quem ele tem afeto. E aí essa pessoa vira e fala assim, não, eu estou ocupado agora, pega esse iPhone aqui E vai, deixa eu quieto. e vai lá fazer o que você tiver que fazer, ou pega esse videogame e me deixa em paz. É uma outra forma maléfica de usar o dinheiro. Eu compro a sua tranquilidade ou a minha tranquilidade usando dinheiro. Mas isso, de forma geral, prejudica demais as relações. Então eu tenho recursos financeiros usados contra as relações humanas. Tipo, não é nem o amor. Às vezes a pessoa trabalha pra caramba, vai dando presente só pra mulher. Não. Vai encobrindo. Toma, filha. Olha, você ganha isso aqui. Toma isso aqui. Eu fiz isso muito. De Eu trabalhava assim, muito. Dentro desse processo de educação financeira, de consultoria, eu estou há mais ou menos uns 7 anos. Mas eu trabalhei na área de tecnologia durante quase 30. Nossa, foda. Comecei lá como estagiário, como técnico eletrônico e cheguei à diretoria de algumas empresas multinacionais. Então eu viajava muito, eu trabalhei em muitos países na América Latina, na África, no Oriente Médio, na América do Norte, enfim. E eu tinha uma filha que hoje está com 24 anos, mas na época era criança. E eu voltava, cara, e não era a questão da consciência. Eu queria trazer uma lembrança para minha filha. Pelo menos essa era a história que eu contava para mim. Entendi essa história que a gente conta, né? E eu fui fazendo isso. Então, assim, a minha filha, ela tinha umas bonecas, uns brinquedos, umas coisas que na época simplesmente não existiam. Não tinha aqui, né? Coisas que eu trazia de vários lugares. E só que eu percebi, depois de algum tempo, eu comecei a perceber que ela pegava aquilo, ela adorava, me agradecia, beijava, pulava, não sei o quê, e 2 minutos depois deixava de lado. E aí você gastava lá uma fortuna, um monte de dinheiro para trazer aquele presente, não sei o quê. Ai, que menino maravilhoso, obrigado. Põe de lado. Aí uma vez eu falei, quer saber? Que eu vinha dos Estados Unidos com bastante frequência para vê-la, né? Eu já estava separado da mãe dela. Então, no caminho para o aeroporto, eu parei naqueles Dollar Day e comprei um chiclete de 1 metro. Custou, acho que 50 centavos. Eu trouxe. Cara, e fiquei lá com ela, né? E masquei junto, fiz não sei o que. Cara, aquilo durou o final de semana inteiro. Foi melhor do que a boneca. Nós 2 juntos, falando, fazendo, brincando, comendo e falando daquilo e o que era, não sei o que. 50 centavos me custou. Por causa bem mais barato que sei lá, os brinquedos que você trouxe pra ela. A partir daí, eu comecei a mudar a minha atitude em relação a ela. Foram muito menos presentes, ou presentes que tinham muito a ver com a gente, onde a gente podia interagir, e não lá uma boneca de $100, ou sei lá quanto que eu comecei a trazer coisas para nós.
Porque, cara, momento. Para poder estar junto, para poder fazer essas coisas. Mas eu garanto para vocês, tudo isso que eu contei era completamente inconsciente. O que eu contava para mim é que eu queria trazer uma lembrança. Mas, no fundo, eu estava compensando a minha ausência. Exato. Tentando... A culpa pela minha ausência. Independente do que ela manifestava, né? A culpa era minha. Estava dentro de mim. E aí, olhando o cartão de crédito das despesas que eu fazia para ela, cara, isso aqui não é presente, isso aqui é culpa. Já deu uma hora, já chega. Boa reflexão. Né? Mas isso eu descobri faz bem pouco tempo. Depois que a gente vai falar, nossa, eu ia fazer isso. Ô Flávio, você estava falando das crianças, né? E você comentou com a gente antes da gente começar aqui sobre o projeto social. Sim. Esse comportamento, essas coisas todas que eu estou falando, independem de classe social. Eu trabalho com pessoas que são assalariados, que são empresários, que têm uma vida confortável, mas já faz alguns anos, eu junto com mais algumas pessoas, a gente fundou um projeto social onde a gente leva conhecimento de finanças para jovens e mulheres da periferia de São Paulo. Interessante. Legal. E qual que é o nome? No Instagram hoje está Programa Conte Bem. É um jogo de palavras de contabilidade e de contar histórias. Então, Conte Bem tem a ver com essas duas coisas. E aí, quando você percebe que mesmo nessa população mais vulnerável, a forma de pensar é muito parecida. Só que eles têm menos recursos, invariavelmente. Mas eles querem mais ou menos as mesmas coisas. Então você tem aquele jovem que quer um tênis de marca, você tem aquele jovem que quer um celular XPTO. O que quer um videogame. Agora, quando você faz essas perguntas para eles, você tem umas respostas que são bem complicadas. Tipo, o que você deseja para você? O que você deseja para sua família? Eu queria que tivesse captação de esgoto na minha rua. Caramba. Eu queria água tratada. Nossa, aí esse é. Mas essa relação com o dinheiro, ela independe da classe social. O que muda são os desejos, o que muda são as referências. Referências e desejos. Eu tenho, para quem conhece São Paulo, uma vez eu estava conversando com uma das moças nesse ambiente e a gente estava falando sobre empreender. A gente leva conhecimento de empreendedorismo, de finanças, ensina elas a fazer um plano de negócio, ensina elas a fazer um balanço, ensina todas essas relações que seriam saudáveis em relação ao dinheiro, ou como se organizar, como olhar para quanto você está gastando, para onde está indo o dinheiro e tal. E a moça, eu falei, olha, por que vocês não fazem, vocês estão vendendo aqui, vocês estão fazendo artesanato, por que vocês não levam isso para vender, por exemplo, na Avenida Paulista? A moça falou, moço, não tenho roupa para ir lá. Eu falei, como assim? Não, lá do outro lado do rio, né, eles estão num lado do Rio Pinheiros, do outro lado do rio, onde está Berrini, onde está Faria Lima, onde está a Avenida Paulista, para eles é um outro mundo. Eles acham que eles não têm roupa para ir na Avenida Paulista. Então, a imaginação, a forma como isso é imaginado em alguns desses lugares é muito interessante de você observar. E quanto tempo vocês estão com o projeto, Flávio? Já há 6 anos. Poxa, que legal. Agora, especificamente, a gente começou trabalhando com jovens no intuito de mostrar para eles que existiam outras possibilidades de
de ter aquilo que eles querem na vida, que não seja, por exemplo, ter um trabalho de carteira assinada. Então a ideia era mostrar para eles as possibilidades de empreender, de fazer outras formas de crescer por si só dentro desse processo de empreendedorismo e planejamento financeiro, planejamento de vida. Nossa, né? vai ser muito legal. É muito recompensador. E já faz, desde outubro de 2021, a gente, por conta também da empresa que ajuda e que patrocina esse projeto, a gente começou a trabalhar com mulheres chefes de família na periferia. Mulheres mais vulneráveis, normalmente são chefes de família. Por que mulheres? Porque as mulheres elas têm esse instinto de cuidado, invariavelmente. Né? Algumas delas têm um companheiro, outras não. Tá? Mas a gente sabe que na hora que o bicho pega, a coisa acaba sobrando para a mulher. Eu ia falar isso. Então a gente procura dar todo esse suporte. E assim, cara, são experiências muito, muito interessantes. E gratificante, com certeza. Com no certeza. Final. Nossa, deve ser muito legal. Quando você vê alguém que estava numa dificuldade muito grande e aí começou a empreender, começou a fazer. Tem uma pessoa que passou pelo curso, inclusive ela fez o curso 2 vezes. Uma senhora, cara, sensacional. A gente usa ela como exemplo em muitas coisas. Porque ela tinha a vontade de empreender. Ela cozinha absurdamente bem. Mas ela, de alguma forma, não conseguia se organizar para isso. E aí a gente ensina eles a fazer, por exemplo, um inventário de itens. Tá, o que você precisa? O que você já tem? Né? E o que você precisa para abrir o seu negócio, mesmo que ele seja informal. Eu preciso disso, preciso disso. Legal. Quanto custa? Custa tanto. Beleza. E aí você começa a colocar isso no tempo. Você transforma aquele inventário num orçamento. E através do orçamento você consegue prever o que é que você vai fazer de receita e de despesa ao longo de um período de tempo. É tipo um budget, o budget dela. Budget é orçamento em inglês. Inglês, né? Essa nomenclatura, B2C tem que falar, né? Lá a gente fala orçamento, mas é o budget. Não é que você estava falando de multinacional. Deixa eu resgatar o budget. Meu Deus do céu, essa nomenclatura. Né? Então, só que isso se aplica em qualquer nível da sociedade. Mesmo quem tem muito e quem tem muito pouco, a consciência precisa ser a mesma. E na medida em que você cria uma rede, essas mulheres, elas começam a entender a força que elas têm. Até de uma comprar da outra, uma indicar a outra, o serviço ali. Legal. E você acaba, socialmente, você acaba desenvolvendo o local. Nossa. Porque elas não precisam ir na Avenida Paulista para vender ou para comprar aquilo que elas conseguem fazer tudo ali. Nossa, que massa isso. Então, esse projeto é uma das coisas que assim, mais me dá tesão de acordar de manhã. Pô, eu imagino. E hoje eu trabalho com ela, a gente já formou por volta de 70 mulheres. A gente começa... existe toda uma questão social ali que muitas delas têm necessidades básicas. Então, o curso é presencial, o curso tem uma série de exigências e é um conteúdo que precisa ter uma certa dedicação. E aí, por exemplo, naquele dia da aula, ela conseguiu uma faxina e aí ela não vai na aula. Ou o filho ficou doente, não tem com quem deixar, não vai na aula. Então, ou acontece alguma coisa, ela desiste do curso porque
arrumou um emprego, ou porque arrumou alguma coisa temporária, enfim. Existe uma vulnerabilidade ali que precisa ser atendida, né? E elas muitas vezes só dependem delas mesmas para atender. E você tem apoio, Flávio? Sim. Tem apoio. A gente tem apoio hoje de uma empresa alemã Que legal, que Flávio. Isso. faz esse projeto. Então, esse trabalho com o terceiro setor, ele é muito gratificante. E a gente percebe o quanto isso muda a vida delas. Porque elas conseguem entender que aquela capacidade que ela tem, Que ela acha que não que ela não sabia que tinha. tinha, pode virar um negócio, pode virar um sustento, pode virar alguma coisa que muda completamente a vida da família delas. do E entorno, você falou, né? inclusive. Recursos naturais são finitos. Não, Souber utilizar capacidade humana é infinito. Então, isso é uma outra coisa interessante que a gente pode explorar. Se você existe uma diferença entre dinheiro e capital. Capital, no sentido humano, ele tem a ver com as nossas habilidades, Perfeito. com as nossas capacidades de atender necessidades dos outros. Então, quando você coloca as suas habilidades, as suas capacidades a serviço do outro, é que você começa a gerar propósito. Adorei essa. Nossa. Porque assim, cara, Você você pode empreender sozinho? Pode. Para começar, você pode. Pode. Você precisa de uma ideia, Sim. você vai fazer um planejamento, você vai colocar aquela ideia, no papel. Mas para que aquilo vire um negócio, para que aquilo vire um empreendimento, você precisa da sociedade. Não tem como, né? Você precisa de fornecedor, você precisa de cliente, você precisa de colaborador. Pessoas, gente. Pessoa, É igual aquele. gente. Eu quero depender menos de gente. Vai morar em Marte, sei lá, vai para outro planeta. Vai Né? pro Pega Ashram, lá. sei lá pega um pra onde ele foguete e some. A empresa não existe sem pessoas. Entendeu? Pode ter até máquina, mas, amigo, tem que ter gente para apertar o botão. Tem que ter cliente. E tem que ter gente cliente, tem que disposta ter a pagar. gente, exato. E nesse vai e vem é onde você começa a aprender. Porque imagina, quando você tem uma ideia e você leva isso para a sociedade, cara, dificilmente isso é recebido de braços abertos. Vem, pode Vem, vir. maravilhoso. Ele é Nossa. artista. Olha, nossa. Ele precisa de. Vai vir uma enxurrada de crítica. E a hora mas se você tiver centrado, e você souber entender, o que isso vai fazer? Isso vai começar a mostrar algumas fraquezas sobre o seu negócio. E trabalhando essas fraquezas, você vai melhorar o seu negócio. Você vai melhorar a sua ideia e vai levar de novo para a sociedade. Até Olha. o ponto em que você vai começar a ter... O seu produto vai ficar bom, vai ser melhor aceito. E aí você começa a criar um círculo virtuoso de empreendedorismo. Porque no começo, as coisas sempre ficam... Eu gosto e eu não gosto. Eu gosto e eu não gosto. Qual que é o ideal? É o caminho do meio, que é a empatia. Você tinha comentado no começo. Que é uma das coisas que a gente ensina para elas. Cara, não vai comprar no mercado grande, compra da tua amiga. Ajuda ela a crescer o negócio dela, ajuda ela a ter mais escala para ela poder diminuir o custo. Né? Faz o dinheiro girar aqui dentro da economia. Como tem várias iniciativas em vários lugares diferentes, aqui no Brasil inclusive, aonde se tem uma moeda local para você usar ali na comunidade. Isso não é comum, mas existe vários no Brasil. De forma que você consiga ir desenvolvendo aquele lugar na medida em que o consumo vai aumentando e você vai tendo um poder aquisitivo melhor, você vai conseguindo trazer mais coisas, e isso cria um ciclo virtuoso de empreendimentos. O Flávio tá falando, tô imaginando um monte de
funcionando, legal, sabe? Tipo, legal. funciona uma engrenagem. Funciona O Estado ter projetos joga, né? assim, né? As escolas, a base, que é a criançada. Até porque a gente está numa era de tanta tecnologia, tanto... Como é que é? Mais ter do que ser, né? Se conhecer. As influências de consumo aumentaram muito, né, Flávio? De consumir muito, né? Sim. E aí vem a parte da consciência, né? Porque, por exemplo, você estava falando que você fez para sua filha, olha, aqui o budget, né? O budget. Ó, aqui você tem isso, tem esse, você gastar isso aqui, mas aí eu não quero passar vontade. É que agora saiu um tênis novo, saiu um negócio aí que pega, né? Aí puxa. Seria uma tentação? Sim. É a E tentação status também, né? Sim. Tem a questão do status, mas nesse caso específico, quando você está falando de jovens, quando você está falando de filho, é muito importante que se mantenha o acordo. Boa. Porque se na primeira chorada você vai lá e fala, não, tudo bem, vai, esse mês eu você deu uma... Rodou na enchurrada. Pai, eu gastei um pouquinho mais do meu budget, toma. Você vai lá e, tudo bem, esse mês eu vou- compro. tá Não bom. conta pra sua Sua mãe. Nossa, Não conta pra essa. sua mãe. Não conta. Esse é o nosso segredinho. Vô e Nossa, vó adoram fazer essas coisas. Não conta pra sua mãe. Então, pega Tadinho aqui. dos avós. Uma vez eu Não escutei. conta pra sua mãe. Você sabe que uma vez eu escutei de uma colega, Sibeli de trabalho, que ela falava que status é, como é que é? Comprar uma coisa que você não precisa para mostrar pra uma pessoa que você não gosta aquilo que você não é. Nossa, Profundo, Olha, cara. igual Então toda vez. filosofia, Aí você né? pega a vitrine das ilusões com status, aí você olha e fala, perfeito. Dá uma- É isso aí, só tem gente mostrando, comprando coisas que não precisa pra mostrar. Ô, Flávio, E qual é a referência hoje? É a vitrine das É a ilusões. vitrine das ilusões. E falar em ilusão, não sei se tem a ver, eu deixei passar sobre dinheiro, uma curiosidade, a cor. Tem a ver ou não? Então, Coloca a gente- qualquer cor. Dentro do trabalho que eu faço, a gente traz muitos ensinamentos da antroposofia. A antroposofia ela é uma ciência espiritual que foi trazida por Rudolf Steiner no início do final do século XIX, início do século XX, mais início do século XX. E ela amplia uma série de saberes ou conhecimentos. O que é mais conhecido é a antroposofia aplicada no ensino infantil, que é a pedagogia Waldorf. Mas a antroposofia ela amplia várias outras áreas de conhecimento. A agricultura, as farmácias e também a economia. Então, quando você tem um ser humano que ele é integrado, você pode olhar para ele de três formas. Dividi-lo em três formas. O pensar, o sentir e o querer. O pensar, o que ele é? Ele é mais frio. Ele tem um certo distanciamento. Na medida em que você consegue trabalhar essas questões, você acaba adquirindo mais conhecimento, mais cultura, mais estudo. É uma liberdade de entender as coisas do seu próprio jeito. Quando você tem o sentir ele tem a ver com esses acordos que eu falei. O que é certo, o que é errado, o que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu faço, o que eu não faço. E quando eu coloco isso no mundo, é onde a economia atua. Né? O nosso agir, aquilo que a gente faz, lá o que está no extrato, é onde a economia atua. E se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano, eu tenho necessidades para atender. Eu tenho necessidade de moradia, eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de... eu tenho necessidade de me vestir. Né? São coisas do dia a dia. Eu tenho necessidade de morar. Então, a gente pode dizer que existe um certo tipo de dinheiro que ele serve para suprir as minhas necessidades, sejam elas quais forem. Aquela pirâmide de necessidade de Maslow, né? Que tem...
Tem Wi-Fi. Isso, agora não, o Wi-Fi tá na base. A base, É, o Wi-Fi é a bateria. é. Se acabou a bateria Wi-Fi, meu amigo. Pirâmide de Fica a Maslow, base. agora o Wi-Fi tá na Acrescentaram base. 2 na base, né? Eu vou falar nem bom dia. Tem Wi-Fi? É. Nossa senhora, Não, tem gente. sim. Que Então, grosseria. mas esse dinheiro é o dinheiro de compra e venda. É o dinheiro que eu uso para comprar comida. É o dinheiro que eu uso no meu dia a dia para subsistência. Ele é um dinheiro que troca de mão muito rápido. Porque eu estou toda hora comprando, vendendo alguma coisa. Então, esse dinheiro de compra e venda é o dinheiro que circula na economia. E a gente pode chamar ele de dinheiro vermelho. Porque ele, a analogia é com o sangue que circula no nosso corpo e atende às necessidades do nosso corpo. Ele é mais quente, porque ele troca de mão. Tá rápido. Ele está rápido, né? E como ele se relaciona com o tempo? Ele deprecia muito rápido. Porque assim, eu fui lá, peguei o dinheiro, comprei uma maçã, comi a maçã, quanto vale aquele dinheiro? Já foi, acabou. Já foi, acabou. Então ele deprecia. A mesma coisa acontece com um bem. Eu comprei o carro, 0, tirei da concessionária, ele saiu na porta e já vale 20% a menos. Já está depreciado. Já tá nessa fase aqui do tempo. É. Agora, existe um outro processo que a gente pode atender às necessidades com um empréstimo ou com um investimento. Isso tudo depende já de um pouco mais de tempo. Investir é algo que você precisa pensar, que você precisa planejar. É um processo mais frio para você fazer ele de uma forma correta. Nesse processo todo, você tem um dinheiro azul, que é o dinheiro de investimento. Qual que é a palavra que define o dinheiro azul? Juros. Se você está investindo, você vai receber os juros. Se você está emprestando, você está tomando um empréstimo, você vai pagar juros. E esse dinheiro, ele tende a crescer ao longo do tempo. Se você investiu, ele vai crescer para você. Boa, né? Se você tomou o empréstimo, ele vai crescer para o outro. A mãozinha, ó. Minha mãozinha, né? Ó, lascou. Caramba. E aí, essas, não à toa que na contabilidade, esse é o crédito e o débito. O meu crédito é o seu débito. O meu E crédito é o vice-versa. seu débito. O crédito do indivíduo, de alguma forma, é o débito da humanidade. Porque está tudo interligado hoje. Como escapar? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, se eu não compro, você não vende. E vice-versa. E vice-versa. Não tem como. Agora, na contabilidade, o crédito e o débito, eles são relacionados ao vermelho e ao azul. Então o crédito é o azul. Não. É isso, o débito é o vermelho e o crédito é. Tá vendo essa? Agora, imagina o seguinte. Imagina que você... Giovana vai ficar bravo comigo. Imagina que você tem aqui um demonstrativo, um extrato, um demonstrativo de resultado, e aqui você tem o seu balanço. Ativo, passivo, patrimônio líquido e tal. Quando você... Isso aqui, de tudo que você faz, 2 coisas de tudo que você faz. Quando você coloca os dois juntos, você tem um retrato de quem você é. Naquele momento, você tem uma visão de consciência, que dura um momento só. Porque no segundo seguinte já mudou. Você já comprou, você já fez, você já tem mais dinheiro lá, ou já pagou mais empréstimo. Ai, meu Deus. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Isso mesmo, é mesmo. Esse momento de consciência
é o que a gente chama dentro dessa visão antroposófica de dinheiro dourado. Dinheiro dourado. Que é o dinheiro que pode ser doado, mas ele não tem a ver com caridade. Sim. Né? Ele tem a ver com karma. Quando eu dou um dinheiro para você, às vezes eu tenho uma intenção, mas o que você vai fazer com esse dinheiro, a partir do momento que eu te dei, é sua responsabilidade, não é mais minha. É sua decisão. Né? E por que ele dura só um instante? Porque no instante seguinte, você vai gastar e ele vai virar dinheiro vermelho, ou você vai investir e ele vai virar dinheiro azul. Boa. Muito bom, Flávio. Flávio, assim, você deu um Não, a cabeça... choque dá Acho pra que pra muita gente. E é essa consciência que deveria guiar as nossas decisões financeiras. Mas é um processo muito, muito difícil de se alcançar. Você acredita, Flávio, que o Brasil esteja melhor daqui a alguns anos nessa parte financeira ou pior? Se a gente começar agora. Tem como... prevenção. Na realidade, eu acho Longevidade que deveria ter começado- financeira. Longevidade. Financeira. Nossa, É o nome. você viu o E nome? isso é outra coisa que o brasileiro não faz. É. Pessoal, gostou do conteúdo? Já dá like. Nossa. Primeiro, se inscreve no canal. Senta o dedo no like. Marca o sininho aí, ó. As notificações. Se quiser deixar alguma mensagem pra gente, por favor, algum comentário, sua participação é muito importante pra gente. Acontece. Gente, se assim como eu e o Glauco, vocês estão aqui assim, o Flávio tá falando de dinheiro, eu tô assim, caraca, quanta merda. Vou falar agora, quanta merda eu fiz na adolescência, que acumulou do passado, veio no futuro, depois você fala, rapaz. Você vai ver aqueles números ligando e fala, Jesus, Não, amado. essa parte agora que ele fez assim, vê um aqui, juntou, rapaz. Esse Flávio, obrigado. Chegamos ao final. Ao final. Obrigado Prazer enorme. pelo tempo, por ter Sim. aceito esse convite para falar de um assunto que às vezes, né, as pessoas não falam, né? Não somos educados, não recebemos nenhum estímulo, a gente recebe. Orientação em relação a isso não tem, né? Mas assim, a gente sempre chega no final e pede aquela frase, né, do seu coração. hurt. Que mensagem você quer deixar, olhando para aquela câmera, para nossa audiência, para ver se você toca, porque né, a gente sempre repete que isso aqui vai, enquanto tiver internet, as plataformas que estamos subindo esses Todas vídeos. as vezes que você fala isso pra mim, eu me lembro aquele filme do Steven Spielberg, Até Ecoar pela Eternidade, exato, mais ou menos isso. Vamos ver isso. Que mensagem você deixa pro pessoal? Olha, se as pessoas se identificaram com esses problemas, eles têm solução. Depende de cada um de nós. Depende da percepção, depende das referências que a gente criar. Depende da gente ter coragem de olhar para isso. Porque não é fácil. Na medida em que os números começam a mostrar ali quem você realmente é difícil olhar para aquilo. Mas vale muito a pena. Poxa, Nossa, Flávio. obrigado, viu? Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. Obrigado Obrigado a mesmo. vocês. Pessoal, Obrigado a vocês. Namastê. até a próxima. Até a próxima. Até o próximo Até o episódio. próximo. Próximo. Até a Isso aí. próxima. Tchau, até mais. Tchau, beijo, pessoal.